Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita. Sextou nas nossas reflexões. Estamos iniciando hoje mais um dia de escalada de luz com o nosso querido Jerônimo Mendonça. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Muito tocante aquela sua foto lá hoje, foi muito bonita assim. Deixa eu fixar os nossos comentários aqui, então daqui a pouco a Babi chega e fala, fixa o comentário, né? E aí a gente esquece de fixar o comentário. Pronto, comentário fixado. Boa noite, João Carlos, seja bem-vindo. Uma alegria contar com você também. João Carlos está sempre conosco, Carol, essas reflexões, e é uma alegria, viu, gente? Flavinha, bom dia, bom dia. Pronto, já me atrapalhei. Boa noite, Flavinha, boa noite, Marquinho. Ai, legal, que legal. Essas coisas faz parte, né? Depois de ontem. Boa noite, Lucimara, seja bem-vinda. Eu estava falando, né, que é gostoso demais, mesmo a gente fazer uma live na sexta-feira, é muito gratificante. É gratificante porque a gente tem essa interação, né? Se a gente fosse fazer uma live somente a gente, né, por exemplo, eu já cheguei a fazer uma palestra espírita gravada para depois transmitir para uma casa, mas não é a mesma interação, porque você está gravando, claro, você tem a assistência da espiritualidade, mas não é o mesmo jeito. Ô João Carlos, estamos aí, estamos juntos, aqui a gente um ajuda o outro, um aprende com o outro, viu? O João Carlos está agradecendo aí que eu mandei um texto para ele e que ele estava procurando, encontrei. Boa noite, Martiele. Seja bem-vinda. Martiele pelo Espiritize-se. Seja bem-vinda. Então, eu estava dizendo, é muito gratificante a gente fazer uma live. E eu vou aproveitar aqui, antes de começar a fazer a leitura do texto, mostrar, estou com a mesma... Claro, eu só coloquei a camisa de manhã para fazer a live que eu fiz com o Marlon, tá? Não fiquei o dia inteiro usando a camisa, mas vou mostrar para vocês uma propaganda da camiseta do Aprendizes do Evangelho. Fala, Aprendizes! O Vitor e a Lavínia fizeram a camiseta e presentearam a mim. Então estou usando hoje em homenagem ao Aprendizes do Evangelho. Aqueles que não seguem o Aprendiz do Evangelho, sigam lá. Eles estão um pouco parados agora um pouco com as lives por conta dos vestibulares e Enem, FUVEST, né? Então toma um tempo grande deles aí. Também quer, Flavinha? Eu vou falar para eles. Eu falei para eles fazerem a divulgação disso. Eu falei, faz a divulgação, de repente o pessoal, né? Não sei, não, deixa quieto, vamos lá. Então, mas é legal. Na verdade, acho que é a primeira vez que estou fazendo uma live com camiseta branca. Olha só, agora que eu estava reparando, hein? De todas as lives que eu fiz, eu gosto de camiseta branca, que deixa a gente mais leve também, né? Aí, Martiele quer a camisa também. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo. Eu estava mostrando, Vitor, você que chegou. Agora eu mostro depois no final, vai, para criar o suspense, deixa para depois. Você vê depois, Vitor, você vê depois. Então, gente, que estava dizendo, como é gostoso, né? Como é gostoso a gente fazer as lives. Tem uma energia tão gratificante. Por isso que eu fico convidando vocês. O Vitor, né, se animou, veio para as lives. E a Martiele também já está se animando também para vir fazer lives. E, aliás, né, Martiele, a gente tem uma proposta aí que a gente combinou de fazer, né? Precisamos ver quando que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma live em conjunto, eu e a Martiele, sobre tolerância e paciência. Mas a gente vai precisar estudar bastante sobre esse tema. Não é um tema muito fácil, porque a gente tem que fazer a abordagem do tema dentro do enfoque da doutrina espírita, que isso é muito importante para cada um de nós, para a gente ter essa relação, saber a situação da paciência e da tolerância. Então, dentro em breve, aí a gente está tentando se acertar uma data para a gente fazer uma live, mas a gente vai fazer a divulgação.
E o Vitor está dizendo que amanhã tem música no grupo Coração de Luz às 19 horas. Sigam lá, tá? Sigam o Vitor pelo Coração de Luz, que o pessoal canta maravilhosamente bem. Eles fazem um evangelho musical, é fantástico. E o Vitor, já falei várias vezes para você, a sua irmã canta maravilhosamente bem. Você precisa fazer uma live musical também com ela, tá? Ela canta bem, nada de ter vergonha não. Aquela vez que eu vi ela cantar uma música, nossa, fiquei impressionado com a afinação, com a leveza da voz dela, sabe? Eu acho assim, as pessoas que têm esse dom, que conseguem cantar, ontem, por exemplo, né, na live com a Valéria também é um doce de criatura, canta maravilhosamente bem, foi muito agradável, apesar dos meus problemas técnicos que eu estava passando aqui, mas graças a Deus depois eu assisti a live, né, prestando atenção, correu tudo bem, foi mais o sufoco da hora que a gente estava passando mesmo, né? É mais aquelas situações específicas. Então, vamos à mensagem da noite. A mensagem da noite. Pronto, mandei umas pessoas aí que tinham pedido para eu avisar. A mensagem da noite intitula-se Ponderações. E como eu sempre falo nas nossas leituras, quando a gente faz, Vitor, o guri está sumido mesmo, o guri está envolvido em muito trabalho aí, ele precisa... A Babi até tentou trazê-lo para uma live no perfil dela, mas não conseguiu, ele está enrolado mesmo, ele está com bastante compromisso profissional, então não está dando para ele. A gente está cobrando bastante, mas quem sabe logo ele volta, né? Bom, voltando ao tema ponderações, eu sempre digo que as mensagens, o texto da mensagem, ele é muito importante. Seja o espírito, seja a pessoa mesmo que faz a leitura, que vai fazer um texto, vai escrever um livro, ela sempre coloca um título do livro, coloca um título da mensagem. Então é importante que a gente preste atenção no título. E quando a gente fala em ponderações, o que é ser ponderado? Ser ponderado seria, por exemplo, agir de qualquer forma, de forma repentina? Claro que não. Né? Claro que não. Na verdade, ser ponderado é usar o discernimento, o equilíbrio, a razão, a emoção, num princípio que a gente ainda está muito longe de ser ponderado nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Então, vamos ver que ótica que o Jerônimo analisou essa mensagem do ponto de vista de ponderações. Ele está dizendo para nós assim, ó: sê para o teu irmão tão bom e tão sincero quanto desejarias que ele fosse para ti. O que ele quis dizer exatamente com isso? Aquela mensagem do Evangelho. Fazer aos outros o que gostaria que fizessem para você. E eu sempre digo, quando eu analiso essa frase, de uma forma muito própria. Por quê? Quando você fala fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você, ou a gente às vezes pensa numa determinada situação, vamos pensar num prato específico. Se eu gosto de um determinado prato, uma determinada comida, então eu vou fazer, por exemplo, uma salada de frutas. Por exemplo, salada de frutas é um prato que eu gosto. Então eu vou fazer salada de frutas e vou colocar alguns ingredientes na salada de frutas. Por exemplo, colocar melão, melancia, abacaxi, kiwi, manga, um monte de frutas. Então, para mim, está dentro daquilo que eu gosto, por exemplo. Se bem que eu não gosto muito de melancia. Não é que eu não gosto, eu não posso. Eu tenho intolerância à melancia. Eu gosto de melancia, mas eu não posso comer. Mas vamos pensar que eu coloque todos esses ingredientes. E eu vou oferecer a salada de frutas para uma pessoa que, para ela, não é o prato que ela prefere. Talvez ela preferiria um pudim. Alguma coisa nesse sentido. Então, é de uma forma diferente. Fazer para o outro aquilo que a outra pessoa gostaria de receber. Boa noite, Gabriela, seja bem-vinda. E aqui ele fala, para sermos para o nosso irmão
tão bom e tão sincero quanto desejaria que ele fosse para nós. Ser bom e ser sincero, usar a sinceridade, usar a bondade, não usar de subterfúgios. Vocês esqueceram o Giló, é verdade, João Carlos, vocês esqueceram o Giló. Eu tinha pensado em falar no Giló, mas eu falei, vamos puxar a salada de frutas para mudar um pouco. Então, quando a gente fala assim, de sermos bons e sinceros para os outros, da mesma forma que a gente gostaria que ele fosse para com a gente. Então a coisa flui muito mais leve, flui de uma forma tranquila, porque você está pensando numa determinada sintonia e ele está também pensando na mesma sintonia que você. Você não está sendo bom por interesse, você não está sendo aquele sincero de aparência. Então, ser bom e ser sincero de coração. Ele vai continuar a mensagem dizendo para nós: sejam as tuas palavras sementes de luz que, ao caírem no solo dos corações, façam florir a paz, a esperança e a fé. Então, aquele ditado que fala, né? Se você não pode elogiar, se você não pode agradar, se você não pode dar esperança para uma pessoa, fique de boca fechada. Se a gente não puder elevar aquela pessoa que está caída, dar um ânimo, dar uma injeção de ânimo, dar um alento para ela, nós podemos, como é que a gente falaria? A gente pode passar por uma situação muito ruim, porque você não está fazendo bem para ela. Eu sou sincero nas minhas críticas. Gente, já falei várias vezes aqui que excesso de sinceridade é falta não só de educação, mas falta de caridade. Então é importante que a gente usar as nossas palavras como sementes de luz, para que elas possam fazer florir a paz, a esperança e a fé. Nesses momentos conturbados que a gente está passando, se a gente não tentar semear esperança, se a gente não acreditar que dias melhores virão, apesar das dificuldades que nós todos estamos passando, poxa, então a gente não vai acreditar na lei de causa e efeito, nós não vamos acreditar na lei de reencarnação, nós vamos achar Deus injusto. Por que está acontecendo tudo isso? Então é importante que a gente use a nossa palavra como sementes de luz. Aí ele vai para um outro lado dizer para nós de o quê? Retira o ódio do teu coração, porque esse sentimento é um veneno a corroer-te a alma. O ódio, gente, é um veneno terrível. É um veneno terrível. Boa noite, Carol. Carol já tinha visto, desculpa. Boa noite, Babi. Babi chegou tarde, devia estar jantando agora. É que o João Carlos falou isso, você falou até na outra live também, né, João Carlos? Que acaso que a sinceridade é semelhante a regar uma planta com água fervendo. A planta precisa de água, mas ela precisa de água cristalina, água fresca, para que ela possa florescer. E vejam aqui, então, que a gente estava falando do ódio. Guardar ódio dentro do peito, dentro do coração, isso faz um mal terrível para a gente. Quantas e quantas doenças surgem daquelas pessoas que estavam, sentindo uma energia pesada. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. A Babi falou que jantou cedo hoje, estava falando com o Mames. A Mames é da Flávia, a Babi é mainha. Então, olha que coisa interessante. Não temos que guardar ódio, não temos que guardar ressentimento, porque o ódio é aquela coisa pesada, aquele veneno terrível. A gente tem que procurar substituir esse sentimento pelo amor, pelo perdão. E o ressentimento, aquilo que eu sempre falo, ressentimento é sentir novamente uma situação lá no passado, no pretérito. Eu já até comentei aqui, gosto de falar novamente, que é sempre bom para reforçar. Imagina que num determinado dia alguém te deu um baita de um pisão no pé. 3 semanas atrás. Você levou um baita de um pisão e vamos pensar que a pessoa fez aquilo deliberadamente, não fez sem querer. Aí o que acontece? Você não gostou daquilo. Claro, ninguém gosta de que pisem nos nossos pés.
Mas aí pisou. E a pessoa pisou deliberadamente. Se você guardar o ódio ou guardar o ressentimento em relação a esse fato, significaria que cada dia você pedisse para alguém com a mesma força, com a mesma intensidade, e ficasse pisando no seu pé. Ficamos ressentindo aquela situação costumeiramente. Então, vamos retirar do nosso coração o ódio, o ressentimento, porque, como ele disse, é um veneno a corroer a nossa alma e faz muito mal para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Porque de acordo com o que nós pensamos, nós vibramos e a gente entra numa sintonia que isso vai transformar provavelmente numa doença. Quantos cânceres acontecem? Não estamos dizendo que todas as situações de câncer, de problemas físicos, têm decorrência de um ódio, de um ressentimento. Mas você fica fomentando aquilo. Né? Sentir ódio por alguém é tomar veneno esperando que o outro morra. É mais ou menos assim que funciona. Agora vamos para um lado positivo. Né? O Jerônimo faz algumas colocações, mas traz para nós um outro lado sempre. Recorda que a felicidade não mora além das estrelas. Não mora além das estrelas. Então, para sermos felizes, nós não precisamos pensar na nossa vida num plano espiritual. E nem reside também nos cofres abarrotados de ouro. A gente sabe, né? Tem gente que tem muito dinheiro, mas não é feliz. O seu endereço, ou seja, da felicidade, o seu endereço exato é a consciência tranquila pelos deveres retamente executados. Olha só. A nossa consciência tranquila não tem preço que paga, gente. A gente chegar, pôr a cabeça no travesseiro, né, ter feito o exame de consciência que Santo Agostinho nos recomenda na 919, de O Livro dos Espíritos, e você passa o seu dia limpo e fala assim, bom, hoje não tenho nada de que me arrepender. Aí eu vou um pouquinho mais além, tá? De repente, eu tive um dia neutro, por exemplo. Eu não me arrependi de nada, não magoei ninguém, não ofendi ninguém, não me irritei, não fiquei nervoso, nada. Foi um dia tranquilo, sereno. Mas aí você poderia pensar, tá, e você fez alguma coisa de bom e de útil? Porque não fazer aquilo que está no Evangelho, né? Não basta apenas você não fazer o mal. É imprescindível que a gente faça o bem, que a gente faça uma boa ação, que a gente faça algo em prol dos outros e da gente mesmo. É claro que se a gente procurar naquele dia não se irritar, não se magoar, não se entristecer com determinadas situações, nós já estamos, pelo menos a gente, vibrando de uma forma mais harmônica. E como nós, vibrando nessa sintonia, a gente vai encontrar outras pessoas e a gente vai transmitir essas vibrações positivas para as outras pessoas. A Babi estava falando das outras situações, né, do ódio, do ressentimento, que além das doenças, temos as influências que chegam por conta desses sentimentos. Tudo questão de afinidade. Tem um ditado, né, que diz assim, dize-me com quem andas e direi quem és. Ditado popular. E o ditado esse ditado transformado pela questão espírita é mais ou menos assim. Dize-me o que pensas, o que fazes e o que falas, eu direi quem te acompanha. Então, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas vibrações, nós vamos ter a presença de espíritos que vão vibrar na mesma intensidade, na mesma sintonia. É uma questão de afinidade espiritual. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosto de um determinado assunto, eu vou me relacionar com pessoas que gostam de determinado assunto. Por exemplo, nós estamos aqui comentando sobre assuntos espirituais. E a gente traz, né, por uma questão de afinidade, por uma questão de sintonia de pensamentos, nós trazemos amigos para pensar, para conversar sobre esses mesmos assuntos. Agora, eu poderia estar fazendo uma live falando de qualquer outra situação. Qualquer outra situação, um assunto mais fútil, mais banal, impossível. Poderia estar com 300, 400 pessoas aqui, mas qual seria o interesse nisso? Leituras edificantes, boa noite, seja bem-vinda. A lei de atração, tanto para o bem como para o mal. É verdade, né, Babi?
Então, vejam, que tipo de companhias eu estou querendo para a minha vida? Eu quero ter um monte de pessoas aqui para discutir abobrinhas, para falarmos de perfumarias, quinquilharias? Não, não é isso que eu busco para mim. Então a gente busca pessoas, por exemplo, os perfis que a gente segue dentro do Instagram, e a gente sabe que tem vários e diversos tipos de assuntos, os mais diversos possíveis no Instagram, mas eu nem perco tempo procurando. Perco tempo procurando. Eu vou me conectando a esses perfis de natureza espírita, para que a gente possa trazer conhecimento e ter aprendizagem também. Boa noite, Lívia. Seja bem-vinda. Então é importante nós estabelecermos essa lei de sintonia. O que eu quero para a minha vida? O que eu vou ouvir antes de dormir? Eu vou ligar a televisão, vou ficar sabendo o que está acontecendo no mundo? É importante que a gente saiba, mas se eu ficar o tempo todo alimentando minha vida com as notícias que chegam pelas mídias, nós não vamos ter um dia tranquilo. Não se trata da gente fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo. Sabemos sim, saber sim, mas ficar não se envolver, não deixar que aquelas energias te tragam para baixo. E nós precisamos trazer bons pensamentos, boas vibrações para que a gente possa auxiliar aos outros também. Isso é fundamental. Ele vai continuar dizendo assim, cessa toda lamentação suscetível de despertar contra ti a antipatia dos outros. Ontem nós falávamos no Encontro Espírita sobre reclamações. Reclamações e lamentações são muito próximas. Lamentação é igual aquele desenho antigo que tinha assim, ó vida, ó céus, ó azar, né? Eu não lembro o nome do personagem, mas eu lembro mais vagamente do desenho. Que ele vivia só reclamando, só se lamentando da sua vida. Então, para nós cortarmos as lamentações, que se a gente for uma pessoa que fica só se lamentando, nós não vamos atrair pessoas que vão querer fazer o bem para nós, emitir vibrações. É o hard, né? É o hard. O João Carlos conhece bem. Mas era bem interessante. A gente tem que ter, como que a gente fala? Às vezes você está numa situação difícil e você precisa de que alguém chegue, que ouça aquilo que você está precisando falar. Quantas vezes, já comentei aqui, a gente aqui do nosso grupo aí do Encontro Espírita, quantas vezes a gente cada um estava às vezes passando por um probleminha pessoal, uma situação meio angustiante, então a gente troca, né, hora um, hora outro que está passando por uma situação, então é muito bom a gente ter amigos que a gente possa confiar, que a gente possa se abrir quando está passando por uma situação difícil. E vejam que, por exemplo, vou fazer uma referência só para vocês, só pelo Encontro Espírita, vocês todos que estão aqui também, eu tenho uma consideração muito, muito marcante por cada um de vocês, João Carlos, a Carol, a Martiele, a Lívia, a Jucimara, todas as pessoas que estão aqui com a gente, eu tenho um carinho muito grande. E eu não conheço vocês pessoalmente. Nenhum de vocês eu conheço pessoalmente. Mas parece que a gente já se conhece, que a gente já se falou, conversou, se abraçou e fizemos até festa junto. Então, se eu precisar me abrir, conversar com vocês, ou vocês precisarem conversar comigo, algum assunto, se eu tiver à minha disposição, vamos nessa, estamos aí. Né? Quantas vezes, né? Eu, Flavinha, Babi, a Camila, Anderson, né? Ó, Martiele, sabe o que aconteceu uma vez? Foi muito engraçado, numa primeira reunião que nós tivemos pelo Encontro Espírita, quando a gente estava montando o perfil. Terminando ali a nossa reunião, eu cheguei para Flavinha assim, né? Prazer em conhecê-la, viu? Flavinha deu uma parada, falou, pera, prazer em conhecê-la, a gente já se fala há tanto tempo, né? Seja na participação das lives, né, de um do outro, assim, mas a gente nunca tinha se falado, né, pessoalmente, assim,
por uma reunião virtual que a gente teve, e foi muito engraçado, porque a Flavinha ficou pensando, eu fiquei pensando também, e é muito engraçado isso, gente, porque eu não sinto que eu não conheço vocês. Vocês são, sabe, pessoas do meu relacionamento, assim. Verdade, ó, vou fazer uma meia-culpa aqui. Tem uma pessoa aqui no perfil que está aqui comigo que eu conheço realmente, é o meu primo, que é o Álvaro. Esse sim, esse eu conheço há muito tempo, pessoalmente, tudo mais. Mas ele não mora aqui na minha cidade. Ele já morou aqui, hoje ele mora em Campinas. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Então veja que interessante. Essa relação que a gente estabelece aqui nas redes sociais, gente, diferente daquelas redes de 1 milhão de amigos, eu não tenho 1 milhão de amigos, só o Roberto Carlos tem 1 milhão de amigos, mas eu sinto uma energia muito gostosa, que a gente nutre um para com o outro, né? Então é muito gratificante. Vir aqui para essa live não é um peso para mim, é uma alegria. É uma alegria, eu me sinto muito bem, porque eu não estou aqui falando sozinho, estou falando com vocês estão do outro lado, tem toda a equipe espiritual minha e de todos vocês, então imagina que energia gostosa que flui, que gratificante que é isso. E a gente utiliza, claro, a mensagem para a gente ter esse bate-papo, porque senão eu ia estar falando... O que o Álvaro falou ainda bem que eu não entendi agora. Agora eu perdi o... Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. O Álvaro falou ainda bem. Que eu não tenho 1 milhão de amigos? Tá bom. Quem sabe um dia eu chego lá. A Babi falou que ganhou muitos amigos nessa quarentena. Eu também, viu? Também, ó. Eu conheci a Babi, eu conheci a Flavinha, eu conheci todos vocês, gente. Conheci todos vocês. Quem sabe logo, logo João Carlos também vem para as lives, né, João Carlos? Quem sabe? Bom, vamos seguir aqui, gente. Vamos seguir, que o papo tá bom, mas o Jerônimo pede para que a gente se concentre nas ponderações que ele passou para nós. Se sabes que Deus é justo, então por que achas a vida difícil e a cruz pesada? Agora eu entendi. Ainda bem que você conhece mesmo. Aí, gente, você me faz perder o raciocínio. Mas tá bom, vamos lá, vamos voltar agora, baixa, né, menos. Se sabes que Deus é justo, então por que achas a vida difícil e a cruz pesada? Deus é soberanamente bom e justo. Ele não dá para nós nenhum fardo mais difícil do que a gente pode carregar. E vejam, a gente talvez não se recorde disso. A gente não se recorde disso, tá? Mas nós, antes de encarnar, nós chegamos no departamento de reencarnação, um departamento próprio das colônias espirituais, e a gente esteve lá sim, podem acreditar ou não. Nós já estivemos lá na erraticidade, no mundo espiritual, e chegou um determinado momento e falou, vocês vão ter que reencarnar, tá? Vocês vão ter que reencarnar. Então aqui, fez um projeto, um planejamento para fazer escolha das nossas provas. E a gente chega num determinado momento, a gente chega a falar assim, olha, eu já estive aqui na reticidade, eu já me arrependi dos meus erros, das encarnações anteriores, tudo mais. E agora eu cheguei aqui, eu quero fazer o seguinte, eu vou escolher aqui as minhas provas e as minhas expiações para passar. Então aqui, ó, 10 itens. O mentor espiritual, teu anjo guardião, olha assim um para o outro e fala, não tem condição. Mas como não? Como que não tem condição? Eu sei, já aprendi, eu sei como tem que ser. Sim, você pode até saber a teoria, só que a hora que você encarnar, não é a mesma coisa. A teoria é totalmente diferente da prática. Você aprendeu que tem que amar ao próximo, você tem que aprender que tem tolerância, você tem que ter paciência, você aprendeu isso, aquilo, outro. Agora, colocar isso em prática é que é o difícil. Vamos fazer o seguinte, no primeiro momento vamos cortar 50%. 50% a gente vai falar, nossa, não, eu não tenho condição de cortar 50%, vou levar muito tempo. E aí teu mentor espiritual fala, meu querido, não é assim. Você tem a eternidade inteira para evoluir. Não adianta você pensar, não, eu quero o que quero mais.
Aí depois o teu anjo de guarda conversa com o teu mentor espiritual, fala assim, olha, eu acho que, na verdade, nós cortaríamos mais duas dessas provas aqui. Ah, não, vocês estão de brincadeira comigo, a gente vai falar. Vocês estão de brincadeira. De 10 provas que eu escolhi, vocês acham que eu só vou passar por 3 delas, dessas provas e expiações? Ah, não, de jeito nenhum. Eu quero, não tem jeito, não tem jeito. E por fim a gente se convence. Aí a gente encarna, né? Meio que contrariado, acho que por isso que a gente já nasce chorando, né? Eu queria fazer mais, me deixaram fazer. Bom, aí a gente vai, e depois no fim, quando vai chegar, né, a gente vai abrir o livro das nossas realizações, não sei o quê, não deu nem 2 ainda, deu 1,7. De 3 que a gente pensou, a gente não conseguiu nem 1,7, por exemplo. Esse é um exemplo, tá? Não é metódico, nada disso não. Então vejam que Deus é soberanamente bom e justo, porque Ele permite que a gente contraia os nossos débitos no atacado e a gente vai pagando em suaves prestações. Em suaves prestações. Conhece-te, espírita, chegou, boa noite. Por isso, Ele fala para nós aqui, se sabes que Deus é justo, porque acha que a vida é difícil e a cruz é pesada. Nós escolhemos as nossas provas. E Deus não permite que uma única folha caia sem que Ele saiba. Uma única folha da árvore. Lembrei até de uma frase que foi muito interessante, eu não lembro o autor da frase, mas diz mais ou menos assim, que nós podemos contar quantas sementes existem numa única fruta, mas só Deus sabe quantas frutas darão de uma única semente. Né? Olha a diferença. Nós podemos contar quantas sementes existem em uma única fruta. Mas só Deus sabe dizer quantas frutas darão de uma única semente. Isso é muito importante. Então Deus é soberanamente bom e justo e atende constantemente a voz das nossas preces. Então, se passamos por uma dificuldade, se passamos por uma dor, por um sofrimento, não vamos reclamar de Deus. Não temos que reclamar de Deus. Temos que agradecer a oportunidade da encarnação e a oportunidade de passarmos por essas provas. Passar por prova ninguém gosta. Outro dia na live do Renato Prieto com o menino lá, o Vitor lá de Uberlândia, o menino estava prestando vestibular, então ele falou assim, olha, ele está fazendo cursinho, ele falou que fazer cursinho é uma coisa estranha, ele falou, que você não está nem no ensino médio e nem na faculdade, você está no famoso, né, no hiato, no NEM. E aí, o que vai acontecer? Ele chegou e falou, tem gente que vai para o cursinho 7 horas da manhã reclamando que tem que acordar cedo, que tem que ir para o cursinho, não sei o quê. Ele falou, você pode reclamar ou você pode agradecer a oportunidade de estar fazendo um cursinho para uma faculdade que você quer e que também é um dia a menos de cursinho e um dia que se aproxima da tua faculdade que você tanto quer. Então vejam, a mesma situação pode ser o motivo de reclamação contra Deus, contra o mundo, contra todos, ou o motivo de agradecimento para outro. Jerônimo vai continuar dizendo assim, todo aquele que foge à verdade por temor à responsabilidade está criando para si mesmo embaraço maior, porque Deus não muda as suas leis por causa dos nossos caprichos. Nossa, gente, essa daqui foi na veia. Conhecereis a verdade vos libertará. Só que muitas vezes, a gente age como crianças. Que a gente faz o quê? Ninguém está me vendo aqui, cobre aqui. Eu não estou vendo vocês, né? Ninguém está me vendo. Não é assim. Se você tem uma determinada situação para fazer, você tem que ter responsabilidade. Não dá para fugir das suas responsabilidades. E ele coloca muito pontual para nós, porque Deus não muda as suas leis por causa dos nossos caprichos.
Então eu não gosto de uma determinada coisa. Ah, Deus, muda a minha prova, muda a minha expiação. Nós temos o livre-arbítrio, sim. Se você veio com uma determinada prova, você pode até se desviar dessa prova. Você pode até se desviar do seu caminho. Mas é aquele ditado que Paulo de Tarso coloca para nós. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí é a responsabilidade nossa. Nós não podemos fugir dessa regra. Se eu vim para uma determinada situação, vamos colocar aqui então agora o exemplo do João Carlos. Se eu for plantar melancia, eu não vou conseguir colher jiló. Eu vou colher melancia. Viu, João Carlos? Falei as duas frutas aí, tá? Frutas não, né? Fruta e o legume. Então, a nossa semeadura ela é livre. Porém, a colheita ela é obrigatória. Então, imaginemos uma situação que eu vou fazer um plantio de uma coisa na minha vida. E eu planto uma coisa não boa e quero que Deus mude as suas leis, mude toda a regra da natureza, todas as leis da natureza, pelo meu capricho para eu poder fazer alguma coisa diferente, para fazer de acordo com aquilo que eu quero? Não. Já imaginou se cada pedido que se fizesse a Deus ele ficasse mudando para cá ou para lá? Acho que a gente ainda estaria na idade da caverna ainda. Que nós somos inconstantes. Ora a gente quer calor, ora a gente quer frio, ora a gente quer chuva, ora a gente quer sol. E a gente nunca está satisfeito com nada. Se está calor demais, porque está calor demais. Se está frio demais, está frio demais. Então, precisamos ter a paciência de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. E lembrarmos sempre, Ele não atende aos nossos caprichos. Pararmos de sermos crianças espirituais. Está chegando a hora da gente começar a amadurecer. E agradecer mais vezes a Deus por tantas bênçãos que Ele nos concede. E aí ele vai finalizar então com uma frase muito conclusiva, que a gente pode até dizer. Pergunta a ti mesmo, o que eu estou fazendo de bom e de útil que me coloque acima dos animais? Olha só, o que eu estou fazendo de bom e de útil? E quando a gente fala fazer de bom e de útil, não, Martielli, melancia não dá em árvore. Jaca dá em árvore, mas melancia não. Ainda bem. Ainda bem que melancia não dá em árvore. Segundo Cortella, vaca também não dá leite, viu? O Cortella diz que vaca também não dá leite. O Cortella diz que se você quiser o leite, você tem que tirar o leite, que ela não dá o leite. Cortella tem uma reflexão muito, muito legal sobre isso também, esse aspecto. Eu gosto muito das reflexões filosóficas do Mário Sérgio Cortella. E então lembremos dessa situação. O que eu estou fazendo de bom e de útil? Que me coloque acima dos animais. Não, a questão é assim, que a gente sabe que o animal, ele está num processo evolutivo. A gente vê hoje em dia os animais que a gente fica, né, nem acredita aquelas coisas. Eu não entendi, Martinho. O povo que me pede. Bom, deixa pra lá. Então, por exemplo, os animais estão num processo evolutivo e que a gente percebe que a cada dia eles estão mais evoluídos. Você vê umas atitudes, você vê alguns vídeos assim de uns peixes fazendo algumas... Peixe que a pessoa fala, um peixe não tem cérebro, gente, que coisa que eles falam isso, uma coisa tão... né? Tem uns preconceitos em relação aos animais, mas você vê, olha... o vídeo, você sabe com quem está falando, é fantástico. Olha, João Carlos. Um dia eu falo a minha história dessa, você sabe com quem está falando, viu? Acho que eu já contei alguma vez aí, mas as nossas arrogâncias, as nossas prepotências, nos acharmos que somos melhores que os outros, porque estamos às vezes numa situação, como é que fala?
que estamos numa situação de poder, de mando, e eu costumo sempre dizer, cuidado com os nossos poderes, né? Eles nos corrompem. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu sempre digo, isso na minha concepção, isso é uma concepção particular minha. Eu acho que das 3 provas, a pobreza, a riqueza e o poder, a que mais difícil é o poder. Que o poder corrompe. Que a pessoa quer o poder a todo custo. Então é complicadíssimo. Eu, particularmente, acho que a gente tem que pensar nessas situações, porque amanhã depois nós vamos vir com poder. Amanhã depois nós vamos ver na prova da riqueza. Amanhã depois nós vamos vir na prova da pobreza. Então, como vamos nos comportar diante de cada prova? Tem várias outras provas da beleza, da inteligência, entre aspas, da idiotice, né? Que a gente está colocando não no sentido bem, no sentido técnico da palavra, né? Então, dependendo das suas provas, das suas situações, você pode vir uma situação de comprometimento com a sua mente. Então, cuidado com as nossas sementeiras, cuidado com o nosso plantio de hoje, para que a gente possa ter bons frutos no futuro. Amigos queridos, nós estamos chegando ao final das nossas reflexões do Escalada de Luz. E para começarmos a semana bem animados, é verdade, João Carlos, quando ele fala da Via Láctea, ele diz bem sobre a prepotência. Para nós começarmos a segunda-feira bem animados, que às vezes a pessoa não gosta da segunda-feira, né? A segunda-feira é um dia como outro qualquer, né? Mas a gente tem que parar de ficar rotulando. Deixa eu ver aqui deixa eu falar primeiro então da coisa, eu já falo, Martielli. Vamos ver aqui, ó. A mensagem da próxima segunda-feira intitula-se Bom Ânimo, tá? Como eu estou fazendo sempre agora, além de postagem da divulgação, e eu estou colocando também a mensagem para que vocês possam ler também. A Martielli está falando assim, olha, a live que nasceu do outro dia, tolerância e paciência. Perfeito. Podemos sim. A gente comentou aqui, a gente estava falando sobre paciência e tolerância, né? Martielli, combinado. Dia 14 podemos fazer sim. E isso faz pelo seu perfil, que você está precisando iniciar mesmo, né? Já é mais uma oportunidade. A Martielli, viu, João Carlos? Ela já participou tanto pelo Reflexões, meu Deus do céu, pelo meu perfil Reflexões Aloísio, agora no mês de janeiro, eu trouxe a Martielli aqui, como também participou conosco conosco não foi com a Flavinha, era para ser comigo, do Encontro Espírita. E tal com o projeto, Martielli, de você realmente começar. João Carlos, você está vendo? O Vitor começou, tá? A Martielli vai começar, você é o próximo na lista, tá? Tá bom? E eu vou falar uma coisa. Sabe com o que a gente fala, João Carlos? Ela fez com você também, Babi, é verdade, verdade. Ô João Carlos, aqui não tem ninguém que tem que voz doce e suave, só quem canta, tá? Quem canta, a irmã do Vitor, a Valéria, o Anderson, esse pessoal que canta maravilhosamente bem, então eles têm uma voz, né? A gente tem a voz que Deus nos deu, então nós temos que falar com o coração. Com a Flavinha você fez também? Ou você fez pelo da Flavinha ou você fez pelo encontro, Martielli? Eu acho que você fez pelo encontro. Bom, tudo bem. João Carlos, então isso que eu quero falar para você. O que a gente fala aqui? Qual que é o slogan do Encontro Espírita? Nós podemos ter sotaques diferentes, mas nós falamos uma só linguagem, a do coração, a do amor, tá? Então, não tem voz bonita. Se a gente começar a prestar atenção na nossa voz, eu vou falar para você. A gente vai achar N falhas da nossa voz. Então não existe. A gente tem que despreocupar. Se eu fosse achar, minha voz é assim, minha voz é achada, outro fala, eu tenho voz de taquara rachada, eu tenho voz muito fina, muito grossa. Gente, vamos falar com o coração. Nós estamos fazendo lives
para a gente transferir os nossos conhecimentos com o coração. Então, João, você... O Jardel é diferente, né? O Jardel é o locutor espírita. A voz do Jardel é aquela voz melodiosa, diferente, né? Impostada. Tem pessoas que fazem curso, mas nós não temos isso aqui, tá? Aqui a gente não tem. Aqui a gente tudo farinha do mesmo saco, tá? Não tem ninguém que é melhor que ninguém, não. Aqui é tudo igual. E a gente tem que falar com o coração, sabe? Vamos nessa. Tá bom, João Carlos? Então, o Vitor já começou, né? Fui cutucando ele veio. E o Marlon hoje falou que de tanto que eu fiquei nas lives do Espírito de On, eu consegui levar a Evelyn para o home office. Eu já levei a Evelyn para o home office, eu já levei a Flavinha para o home office, já levei, cutuquei, né? Fiz que elas foram. A Babi, a Monique, entende? Então, o importante é a gente participar, tá interagindo, trazendo uma mensagem. E, João Carlos, eu fico muito feliz com as postagens que você põe para nós de manhã. Cada mensagem bonita, cada mensagem que eu tenho tomado tenho até repostado no status do meu WhatsApp. Gosto muito, continue que a gente agradece bastante. Então, o próximo tá na sequência. Então, o Vitor Martielli e na sequência depois João Carlos vai vir para as lives também, João Carlos. Depois você escolhe um dia, um horário, e aí a gente vai estar aí tricotando na sua live, que nem a gente gosta de fazer. A gente gosta. A gerente do Caça Talentos é a Babi. A nossa Babi é a caçadora de talentos. Eu só vou indicando e a Babi vai atrás. E a Babi já achou cada pessoa, que vocês nem acreditam. Babi não é fácil, não. Vocês precisarem de alguém? Tiago, boa noite. Seja bem-vindo aí. Nós estamos já terminando a nossa live. Se Deus quiser, ela vai ficar salva. Se Deus quiser, gente. Porque outro dia deu um sufoco danado, também perdi a live, mas faz parte. Quem sabe faz ao vivo, né? E agora nós vamos para as nossas preces, as nossas orações. É o momento que eu coloco a música Ave Maria. A gente faz uma prece pedindo à espiritualidade, aos nossos anjos de guarda, à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que possa estar sempre conosco, dando o suporte e o lenitivo que a gente precisa. Só para mostrar de novo para vocês, que eles chegaram depois, a camiseta que eu estou usando hoje é do Fala Aprendizes. Ganhei do Vitor, tá? E eu lembrei, a primeira vez que estou fazendo uma live com a camiseta branca, eu gosto muito de camiseta branca. E azul também, claro. Então vamos às nossas reflexões, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedir também para vibrações. Vamos então colocar aqui. Vamos então buscarmos uma posição confortável, entrarmos em sintonia com a equipe espiritual que nos assiste costumeiramente, nos ligarmos aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, protetores queridos, que velam por nós diuturnamente. Irmanados nesse pensamento de paz, de harmonia, vamos caminhando por uma praia tranquila, serena. A gente pode observar ao longe que uma pessoa vem caminhando em nossa direção. Conforme a gente vai se aproximando, a gente vai percebendo uma figura suave, meiga, com olhos calmos, cabelos longos à altura dos ombros, barbas, uma túnica alva, e a gente olha e sente, reconhece a figura do nosso Mestre Jesus, que
chegando mais próximo de nós, estende os braços e nos dá aquele abraço caloroso que tanto estamos necessitando. Tanto estamos necessitando. Ó Mestre, quão gratificante é estar ao seu lado neste momento. Estar ao seu lado para agradecer por tantas bênçãos que nos concede. Vínhamos passando por dores, por sofrimentos, por angústias, mas na confiança, na certeza que está sempre junto a nós, tivemos a certeza, tivemos a gratidão de receber esse abraço que nos conforta a todos. Ah, Mestre, como está gostoso estar aqui junto a Ti. Nem queremos ter vontade de sair deste momento, mas viemos Te buscar para pedir, porque ainda somos crianças, somos pedintes. Pedir que olhe por cada um de nós que está aqui conosco nesta live, aqueles que vão assistir depois, para nós, para os nossos familiares, nossos entes queridos, para aquelas pessoas que talvez não nos queiram tão bem, que possamos externar as nossas melhores vibrações para elas, que elas recebam o nosso carinho. Pedimos, Mestre, que olhe por todas as pessoas que sofrem neste planeta, em especial aqueles que estão acometidos por a doença que assola a humanidade, por aqueles que estão internados, seja nos hospitais ou nos seus lares, pelos médicos, atendentes, enfermeiros, que não medem esforços, por toda a equipe espiritual que está auxiliando a cada um desses doentes e também aqueles que partem para o plano espiritual possam ser recebidos e dar a eles também todo o amparo do cumprimento da jornada terrena. Dá também, Senhor, o consolo para aqueles irmãos que restaram aqui, para que saibam que o encontro se fará dentro em breve, pois a nossa jornada, a nossa pátria espiritual. Pedimos para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, para aquelas pessoas que estão em nosso pensamento, em nosso coração, neste momento. A equipe médica espiritual na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, rogamos a fluidificação das águas que colocamos para que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos, Divino Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos, agradecidos aos nossos mentores, nossos anjos de guarda, a Jerônimo Mendonça, que gentilmente nos trouxe as mensagens para as nossas reflexões, e a cada um de vocês que está aqui, que esteve conosco. Que Jesus proteja e abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, e que assim seja, Senhor, que assim seja.
Gratidão, queridos amigos. João Carlos, te passo sim, depois eu te passo lá no direct para você, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Não tenho palavras para agradecer todo esse carinho, toda essa energia que fluiu aqui entre nós. E que nós possamos ter uma noite de paz, de harmonia, recheada de estrelas luminosas a embalar os nossos corações. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.